Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? E aí, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, trouxe aqui um momento histórico do xadrez, uma partida divertidíssima entre Viswanathan Anand e Vasily Ivanchuk. Essa partida aconteceu no ano de 1994, uma partida de Blitz lá em Londres, na final, tá bom? A final do Intel GP. Ali era um torneio patrocinado aí pela Intel no ano de 1994, então. E a gente tem um episódio fantástico aqui. A gente vai ver um grande mestre perdendo mate em 1 e a gente vai ver a narração do grande mestre Maurice Ashley, que, aliás, continua brilhando aí, um excelente narrador. Mas a gente vai ver aqui lá em 94, né, de longa carreira aí o Maurice Ashley. E a gente vai ver a narração do Maurice Ashley nesse momento dramático e divertido da história do xadrez. E além de tudo, uma partida maravilhosa aqui no tabuleiro. Vamos lá. Aqui o Viswanathan Anand, o gênio indiano, a lenda do xadrez indiano e do xadrez mundial, e continua nativo e jogando muito, faz o lance aqui E4. Temos aqui outro gênio, outro lenda do xadrez mundial, campeão sem coroa, o Chuck Norris do xadrez, Vasily Ivanchuk, ucraniano, faz o lance C6, ele vai aí para a defesa Caro-Kann. Cavalo C3, D5, D4, D por E4, cavalo por E4 e agora cavalo D7. E aqui o Anand já vai para esse ataque em F7 com o bispo C4, cavalo G, F6, propondo aqui as trocas. E agora o lance cavalo G5 atacando o peão de F7. E6 protegendo, dama em E2. Existem temas aqui de ataque em E6, muitas vezes até de sacrifício, portanto cavalo B6. Trazendo mais uma defesa para o peão e atacando agora o bispo. O Anand coloca o bispo em segurança agora com o bispo B3 e agora H6. O Ivanchuk vai empurrando aí as peças do Anand de volta. Cavalo de 5 em F3. E agora C5 atacando aí o centro, o Ivanchuk. Bispo em F4 aqui pelo Anand desenvolvendo. Cavalo de B em D5, já melhorando a posição do cavalo com o tempo aí sobre o bispo. Bispo em E5 e agora dama em A5 cheque. O Ivanchuk vai jogando lances aí extremamente agressivos, enérgicos, né? Cavalo D2 agora pelo Anand e aqui B5 já ameaçando aqui um C4 aqui, acabando a partida, liquidando a partida. É claro que o Anand não vai permitir isso, ele segue com D por C5, quebrando essa dupla de peões aí. Bispo por C5 e agora cavalo F3 desenvolvendo peça. E o Anand está na dúvida aqui se ele vai dar o pequeno roque ou o grande roque, tá mantendo aí na manga, né? O Ivanchuk se compromete aqui com o roque e o Anand então faz o corajoso lance grande roque aqui, a gente vai ter briga boa. Bispo B7 desenvolvendo bispo G4, o Anand vai para esse ataque aí fortíssimo, já cria, né, uma armadilha na posição. Cavalo por G4 tem que ter muita ousadia aí para jogar um lance como esse, né? Para não dizer que é quase um suicídio, mas teria que jogar realmente com muita precisão. Numa partida de Blitz, você não vai querer fazer isso. Pelo menos o Ivanchuk não quis. Ele segue aqui com o cavalo D7, simplesmente atacando o bispo. E aqui, G5 pelo Anand. Ele continua tentando abrir a posição aí do Ivanchuk. Cavalo por E5, cavalo por E5 e nessa posição, então, o Ivanchuk já vai para um lance fantástico aqui na posição, muito bonito, que é o lance cavalo aqui em C3. Partidas de Blitz são divertidas demais por conta disso, né? Esse não é o lance mais preciso da posição, né? Se você puser isso daqui no computador, ele fala que H por G5 aqui é o lance mais preciso da posição. Mas a cavalo C3 com certeza é o lance mais divertido, né? E aqui então, enfim, atacando a dama e abrindo um ataque descoberto aqui na torre. A partida seguiu agora com dama G4, né? O Anand também fazendo questão de deixar essa partida bem divertida, ameaçando agora capturar o peão com a ameaça de checkmate, né? Qual que é o ponto todo? Não dava para ter simplesmente capturado aí esse cavalo, jogar um B por C3? Aí estaria vindo bispo em A3 aqui, cheque, rei B1 e dama por C3, com uma posição muito boa para as negras, né? Dá para evitar esse checkmate? Dá, vai ter que devolver peça, cavalo de em C4, B por C4, cavalo por C4, bispo por H1 e as pretas só tem o que comemorar numa posição como essa, né? As brancas vão ter dificuldade. Tudo bem, existe alguma possibilidade de contra-jogo e tal, a partida ainda é complicada, né? Mas está melhor para as negras. Mas nada disso aconteceu porque o Anand resolve tornar essa partida bem legal mesmo com o lance dama G4. E agora temos cavalo por A2 cheque.
bispo por A2, e aqui o Ivanchuk faz primeiro H5, olha que legal. Então agora a dama está atacada, o bispo está atacado, a dama não tem como voltar protegendo o bispo, essa casa de C4 não está disponível, e com isso o Ivanchuk mantém a coluna G fechada, né? Então a partida segue com dama por H5 e somente agora dama por A2. Legal demais, temos cavalo B3, o Anand vai para um contra-ataque, ele deixa a torre aqui em H1, né? Ele continua deixando a torre em H1, mas vai para um contra-ataque interessante para cima do bispo, e ele também faz uma armadilha aqui, né? O Ivanchuk, ele segue nessa posição com o bispo por F2. Mas vamos ver algumas possibilidades aqui. Se ele tivesse jogado o bispo por H1, aqui o Anand teria cavalo por F7, olha que loucura! E depois de torre por F7, G6 atacando a torre e entrando agora em H7. E depois de torre por F2, a gente teria no mínimo um perpétuo aqui pro Anand, com dama H7, rei F8, dama H8, rei E7, dama por G7, e aqui no mínimo um perpétuo, né? O rei não consegue vir para a coluna D por conta da torre, e aqui a gente teria essas repetições, né? Aqui não daria para tentar voltar a torre por conta de dama por E6 com ataque mortal. Então aqui, ou bispo em F8 também a mesma coisa, dama por E6 com ataque mortal. O melhor que aqui o Ivanchuk poderia fazer era permitir aqui o empate, né? Mas o Ivanchuk não quer empatar, né? Então, claro, e é uma partida de blitz, não dá para calcular tudo isso muito rápido, né? Então não foi para bispo por H1. Agora foi para o lance bispo por F2. Agora tinha aqui um lance também muito interessante que seria o lance bispo A3, olha só, isso aqui também ia ficar bem divertido. Aí depois de B por A3, torre de A em C8, ameaçando aqui tanto o checkmate quanto dama por B3, já que o peão fica cravado aqui na coluna C. Aqui poderia seguir com dama E2, prevenindo o mate, bispo por H1, torre por H1 e dama por B3, com uma partida bem divertida e bem melhor para o Ivanchuk, né? Então seria realmente muito forte o lance bispo A3. O Ivanchuk segue com bispo por F2, a partida segue com torre D3, protegendo já o cavalo aí e também preparando torre H3 com ataques na coluna H. Que partida, hein? Torre de A em C8 e agora torre H3. O Anand não perde tempo para pilhar aí esse ataque na coluna H. E será que tem saída essa posição? O Ivanchuk vai então para o melhor lance da posição. Torre por C2, que maravilha, não dando tempo aqui para o Anand dar checkmate lá em H8. A partida segue com rei por C2 e agora torre C8, dando uma casa de fuga para o rei. Vem com cheque, o ataque é forte. O Anand segue aqui com rei D1 e agora dama B1 cheque, rei E2. Dama em E4 cheque, sacrificando agora o bispo aqui, o Ivanchuk. Rei por F2 e se a gente for contar aqui, olha só uma torre e um bispo contra duas torres e dois cavalos aqui fora as damas, né? Muito material a menos para o Ivanchuk, mas ele tem um ataque muito forte, ele segue com torre C2 cheque, rei F1. E se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar qual seria o lance vencedor aqui das negras, qual seria o lance vencedor aqui do Ivanchuk, vale a pena nessa posição. E se você encontrou então o lance dama por H1, mate em 1, parabéns, né? Porque o Ivanchuk o Ivanchuk não encontra esse lance, né? E para falar bem a verdade, eu também não encontrei. Quando eu vi essa posição a primeira vez, eu vi dama G2 seguido de dama por H1. Eu não sei porquê, eu também não vi dama por H1. Eu vi dama G2, legal, e depois eu faço dama por H1. Por que não dama por H1 direto? Não sei. Eu vi isso daqui, falei, aqui tem mate em 2. Aonde que ele perdeu o mate em 1? Aí eu fui ver que aqui depois era o mate em 1, né? Mas, enfim, tudo bem né? Mas o Ivanchuk, um dos melhores jogadores do mundo, realmente foi de surpreender. Vamos dar uma olhada aqui na narração do Maurice Ashley pra gente ver esse momento histórico aí do xadrez. Vamos dar uma olhada aqui, ó. And he has gone for it. He has allowed this astonishing rook sacrifice. Note Anand is threatening devastation in one move. Queen down, checkmate, game over. So Ivanchuk's going to have to go for it. He's going for it. Olha lá, sacrificou a torre. Vem com a torre. Must find an exact path for his king. If he goes to the wrong square, it'll just be checkmate. For instance, if king up, queen takes knight check, and well, that looks deadly. Or o Anand aí preocupado já, e todo mundo com pouco tempo, olha o tempo. He's played the king to the back rank. What an amazing. But now, queen check, king up, what's going on here? Rook check, maybe he could bring the knight back. O Maurice Ashley já viu o mate já. Amazing, that king with two bishops and a rook and a queen after it, and that king looks as if it's still dancing, and the king has moved up even more now. Queen that looks very nasty indeed. The queen coming back checking the king. If king takes, then the rook comes down, mate. Rook check.
Oh, that looks decisive. It looks busted. It looks as if he's going to be mated as a nun. Where can he go? He's backed his king up. Queen check, that's got to be it. Surely it's mate. Why can't he just take the He can take the rook. king in the corner? What is Queen takes rook? Taking the rook in the corner. Queen takes rook mate. That isn't that game. That Surely. it's checkmate checkmate. in It's one checkmate. way. If Ancho, surely he's not going to lose his head. He glanced at the clock. He doesn't He's got see it. 53 He seconds doesn't left. see it. This is unbelievable. Queen takes rook. Is Oh, he missing something? Queen takes rook in the corner. It's checkmate, and he doesn't see it. And he's not. He's missed it. Unbelievable. Muito boa essa narração, inacreditável, né? Mas olha só que interessante, você vê que os próprios grandes mestres, o próprio Maurice Ashley, nessa posição, ele fala, pô, isso aqui é checkmate. Não, peraí, tem alguma coisa que a gente não tá vendo, porque o Ivanchuk não tava jogando isso, né? Então eles consideram, peraí, o que eu não tô vendo, né? O xadrez tem dessas, né? Por mais que você tenha certeza que aqui é mate em 1, o outro não tá fazendo, você fala, peraí, eu não tô vendo alguma coisa, eu não tô entendendo, né? E eles ficavam, não é possível. E o Maurice Ashley falou, he doesn't see it, unbelievable, né? Ele não tá vendo o mate em 1 aí, não é inacreditável, né? E aqui o Ivanchuk, então, passa uns bons segundos aqui, olhando a posição, e dá cegueira completa, não joga o mate em 1 aqui. A partida seguiu com dama em F4, cheque, cavalo em F3 cobrindo rei em F8 e agora G6 avançando com o peão. Dama C4, cheque, rei G1, dama por B3, a posição ainda é muito boa aqui para os dois jogadores, não tá claro, né? Uma posição muito difícil, muito divertida ainda de se jogar. Dama em E5 foi jogado, agora torre C1, cheque, rei F2, dama C2, cheque, rei E3, dama B3, cheque, rei E2, dama C4, cheque, rei F2, dama C2, cheque aqui, o tempo tá caindo, o Ivanchuk só consegue pensar ainda cheque, rei E3, dama B3, cheque, rei F4, torre C4, cheque, cavalo D4 cobrindo, e agora tá caindo a torre aqui, dama por H3, temos dama B8, cheque, a torre cobre, torre aqui em C8, e agora não dá tempo aqui de jogar um lance aqui como dama por B7, por exemplo, não foi o lance jogado, porque estava em D5 aqui com ataque devastador, rei por E5, dama E3 e checkmate em mais alguns lances. Então aqui o Anand rapidamente segue com outro lance, dama D6, cheque, aqui rei G8, o Ivanchuk faz esse lance, mas o tempo dele cai, o Anand aponta, e aqui então o Ivanchuk perdeu essa partida numa posição completamente ganha ainda para as negras, para o Ivanchuk aqui. Ele perde no tempo, mas aqui se continuasse, por exemplo, com G por F7, rei por F7, dama por E6, dama por E6, cavalo por E6 e bispo por H1, uma posição completamente ganha aqui para o Ivanchuk, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois eu continuo o vídeo lá para a gente terminar esse vídeo aqui vendo o vídeo lá do Ivanchuk, tá bom? Vamos lá! Bom, esse é o relatório de uma partida divertida, né? 82,5% de precisão para o Anand, 97,1% de precisão. E olha esse gráfico. Esse gráfico, pode ter certeza, a partida foi muito legal, né? Porque são altos e baixos. Ora um tá ganhando, aí empata, aí tá ganhando, aí vira. O outro que tá ganhando, aí empata de novo, aí ganha de novo. Tá, não sei o que. É aquela loucura que acontece no Blitz em posições complexas, né? Pouco tempo no relógio, a posição complexa demais. Um lance muda tudo, né? Então, muito interessante, muito divertida. 2 lances brilhantes aqui do Ivanchuk. Isso que é partida, né? Vamos voltar no tabuleiro, vou mostrar só os lances brilhantes que vocês devem estar curiosos e a gente termina de ver o vídeo. Beleza, e os 2 lances brilhantes aqui do Ivanchuk foram o primeiro nessa posição, dama C2, né? Por que esse é o lance brilhante? É o único lance que permite as negras continuarem brigando aí nessa partida. Torre C2, por exemplo, já não funciona. Por quê? Dama C2 também ataca aqui em G6, então o ponto todo é esse. Se fosse torre C2, por exemplo, depois de rei G3, as pretas não têm mais ataque e estão sofrendo todo tipo de ataque agora, né? Vai ter que jogar, enfim, não tem mais cheque, não tem mais nada, as brancas têm material a mais e tem todas as condições aqui, as brancas estão ganhas, né? Então dama C2 é a única possibilidade, agora evita rei G3, tanto que na partida aqui seguiu com rei E3, né? Rei G3 está vindo dama por G6, aqui eliminando esse peão, que é uma das coisas que estava incomodando muito aqui o Ivanchuk, e continua perseguindo o rei. Então dama C2 foi o lance brilhante, o primeiro lance brilhante. E o segundo lance brilhante foi aqui um pouco mais para frente, nessa posição, o lance torre C4. É o único lance. Qualquer outro lance, as brancas estão
muito, muito, muito na frente, né? Então, por exemplo, aqui dama C4, qual que é a diferença, né? Dama C4, o rei vem para G3 e não tem mais o ataque em F3. Então a ideia de jogar torre em C4 é manter aqui toda a pressão em F3 e evitar o rei vindo para G3, né? Depois de torre C4 não dá para jogar rei G3 por conta de dama por F3 checkmate, né? Então por isso aqui o lance torre C4 foi um lance brilhante, é o único que continua permitindo aí os ataques todos, né? E aí força cavalo D4, realmente vem dama por H3 e as pretas estão melhores. Não fosse esse lance torre C4, as brancas estão ganhas. Então, como é o único lance, o computador também dá como lance brilhante. Legal demais essa partida, né? Agora vamos olhar o resto do vídeo lá, vamos terminar esse vídeo com o vídeo aí, a narração do Maurice Ashley, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, vamos lá. Why can't he just take the... He can take the rook. in the corner? What is... Queen what takes- is- queen what's takes wrong rook. with taking the rook in the corner? Queen takes rook mate. That is, he's not going to lose his rook. He's not. He's playing missed it. Unbelievable. That is astonishing that a grandmaster of Ivanchuk's caliber And the knight just comes back. won, and now the knight has come back. And he's got 40 seconds. Oh, under the time pressure, he's running with his king. This is unbelievable. This is almost unheard of in a chess game. This is incredible. And now looking for his own chance, And he's pushed the pawn. look at this He's going on the time attack. situation. This is incredible. The queen checking. Incredible. This check, the king going in the corner. This is just extraordinary. And Ivanchuk lost his nerve. He's got the piece back. He's got one piece back, but he's still a whole rook down. This is still highly unclear. Queen check threatened, and then mate. I think you'll spot it the second time around. Queen check threatened and queen mate. It looks like Queen E5 is possible. What about just centralizing the queen so that He's done it. He's Beautiful done it. move. Protecting everything. And now With a rook Ivanchuk check. with a rook check. He's got to be frightened here. And now a queen check. He's continuing his attack. He's continuing to play down the board. Now king up, and then the queen can just swing back, take the pawn. He's gone into the center. Look, Oh, extraordinary. and look at the time, people. Look at the time. 18 seconds 18 left. seconds for one side, 28 seconds for the other. They're going to just have to fly with the moves. And Ivanchuk checking losing again. control, checking randomly. And only with 13 seconds on his clock, and Anand is backed up. And Ivanchuk checking again. He only has 9 seconds on his clock. He'll never make it, Dan. He's short. He needs to fix the game. Oh, 6 only seconds 6 left. seconds. Unbelievable. And now with 20 seconds, he moved his king up. And now he's trying to repeat move the king. Has one up. Another check. 4 seconds left on the Oh, clock. but this is close. He might not survive. Knight E4. 2 seconds. Oh, a check. That must be it. Oh, Must be it's only over. 1 second. And his time is gone for... Oh, an unbelievable. The biggest checkmate in one. How is that possible? No tabuleiro de xadrez, de xadrez.